Voltamos com o nosso programa Papo Aberto pela sua TV Canção Nova. E o meu convidado desse bloco, ele é um dos pioneiros no tratamento da perda óssea no Brasil por meio da regeneração óssea. Seja muito bem-vindo, doutor José Vicente Contatori. Que bom que está aqui conosco. É um prazer estar novamente na Canção Nova, estar com você, Márcio. Acompanho seu brilhante trabalho nessa emissora e fico muito feliz de estar pessoalmente e ter a oportunidade de falar com o telespectador sobre a perda óssea, que é alguma coisa que até alguns anos não havia uma solução a nível de tratamento. Hoje não é verdade. Hoje nós criamos um novo paradigma e existe a possibilidade de você que tem perda óssea conseguir o osso que perdeu, isto é, o contrário, regenerar o nível ósseo. O senhor vem de uma família que já de dentistas. Meu pai foi dentista durante 63 anos. Durante 63 anos. E, na realidade, do exercício da profissão de seu pai, a perda óssea era uma coisa impossível, irreversível. Impossível. Na época dizia-se o seguinte, você que perde osso, você vai perder mais ou menos 1 milímetro de osso por ano, quando não é diabético. Quando é diabético, você perde 2 milímetros. E essa perda óssea, nós não entendemos muito bem. E o fato é o seguinte, nós vamos limpar essa área para melhorar e ponto. Mas o paciente, ele indagava o profissional. Falou, mas veja, o senhor vai limpar para melhorar ou para resolver a perda óssea? Não, não. A perda óssea eu já disse que não tem solução. Eu vou limpar apenas para melhorar. Diante desse fato, ao longo dos anos, houve a necessidade de se criar um novo paradigma. Isto é, criar uma nova ciência e tecnologia. E falando um pouco em ciência, eu peguei um livro aqui de um autor interessante, e ele diz o seguinte, a palavra de ciência é uma graça do céu, é um dom do Espírito, é uma revelação sobrenatural que diz respeito aos fatos, situações e acontecimentos. Qual é o acontecimento da perda óssea hoje no mundo? 80% da população mundial tem perda de massa óssea na boca. Então, o problema já não é mais a cárie. Pergunta-se, vamos ficar com essa perda óssea sem solução? De repente, há 40 anos atrás, o Dr. José Vicente Contatori, que vos fala, começou a trabalhar não só com odontologia, mas fiz um curso de citogenética fora do Brasil, biologia molecular, e comecei a trazer conceitos da biologia molecular, da citogenética, para a odontologia. E, de repente, aquilo que a odontologia só fazia, que era limpar para melhorar, de repente eu comecei a fazer alguns enxertos celulares, extraindo células do sangue, ou então aspirando na barriga do paciente um pouquinho de células adiposas, e começamos a fazer uma reprogramação genética. O que comecei a fazer? Eu comecei a pegar um DNA que tem uma parte A, B e C. Tirei a parte C e coloquei uma parte K. Com essa nova parte, eu estabeleci para esse DNA dessa célula uma nova memória. Que memória? Formar osso, fabricar osso. E eu comecei a fazer isso em laboratório e movido exatamente por essa intuição, pelo espírito, movido por essa energia quântica que é maravilhosa, eu comecei a desembocar num universo que eu falei, meu Deus, isso aqui que eu estou fazendo é muito grande. E, de repente, nós começamos a fazer vários trabalhos científicos na Universidade de Cornell, onde eu estudei por vários anos, que fica em Nova York, pela Universidade de Frankfurt, e vários pesquisadores, várias universidades começaram a acompanhar esse trabalho, que começou a ser um trabalho modelo de regeneração óssea para a ciência e tecnologia no mundo. Essa é a razão pela qual, o ano passado, esse meu trabalho foi escolhido como o melhor trabalho na área de citogenética, envolvendo pesquisas com DNA, envolvendo o quê? Eu pego uma célula somática adulta no corpo do paciente, faço uma reprogramação genética nessa célula, crio uma nova memória.
pego esta célula, vou até onde a paciente tem a perda óssea, coloco essa célula que eu chamaria de uma célula bebê. Esta célula vai liberar fatores de crescimento. Esses fatores de crescimento vão fazer com que células mesenquimais se aglutinem, comece a formar a matriz orgânica óssea e, num segundo momento, a mineralização dessa matriz orgânica óssea. Hoje, eu tenho muitos casos no Instituto Contatori, na qual eu sou diretor clínico, que realmente ficou muito esclarecido cientificamente. E eu tenho uma página no YouTube, se você quiser acessá-la, José Vicente Contatori, e lá tem muitos vídeos sobre o tema. E aí o que acontece? No YouTube você é uma porta para o céu. Quer dizer, muitos cientistas, muitos pacientes, não só de outros estados aqui em São Paulo, como de outros países que nos procuram, e eu estou muito motivado. Isso me dá um ânimo muito grande, porque eu percebo que isso está nos levando efetivamente a uma solução. Doutor, o senhor é uma pessoa motivada, não é? Digo isso porque esse homem que está contando essa descoberta, esse progresso, esse sucesso, teve uma insatisfação, uma inquietação ainda menino. Menino. Não é? Quando meu pai era dentista. Estava inconformado diante da realidade da perda óssea. Que idade o senhor tinha nessa altura? Nessa altura, eu estava aproximadamente com 16 anos para 17 anos de Menino, idade. não é? Há um tempo atrás, havia essa preocupação em guardar o cordão umbilical para se tirar dali, não é? Daquele líquido ali, as células troncos. Ou as células tronco. Hoje, do sangue simplesmente é possível fazer isso? Nós fazemos do sangue, mas tem determinados pacientes, como uma pesquisadora, que é chefe de um banco de sangues e um chefe de banco de medulas e cordão umbilical, ela estava com perda óssea e diz assim, eu tenho sangue da placenta congelado. Eu falei, ótimo, excelente. Essas células da placenta tem uma capacidade de indiferenciação. O que é uma célula indiferenciada? Eu coloco a célula indiferenciada na pele e ela se transforma numa célula de pele. Ela se diferencia na célula do organismo em que você colocou. Então, se eu pego esta célula, dou uma ativação nessa célula e coloco, fazemos os descongelamentos. E não precisa descongelar todo o material dela. Pouca coisa. Não precisa descongelar tudo. Pega uma pequena parte, uma milésima parte, coloca numa estufa, num laboratório de citogenética. Essas células nós vamos fazer uma reprodução dentro da estufa. A hora que o material de enxerto tiver 1 milhão de células, aí eu vou captar as melhores células via microscópio. Dentro daquele volume de células que eu tenho, eu vou captar as melhores células. E aí eu faço esse conjunto de células e coloco o enxerto celular. A pergunta é o seguinte, mas o senhor não faz o enxerto ósseo? Na realidade, eu fiz durante a minha vida muito enxerto ósseo, na qual a paciente era doadora e receptora. Mas hoje, nós fazemos um enxerto celular porque é um enxerto em que as liberações de fatores de crescimento ocorrem com uma rapidez mais veloz e a mitose, isto é, a reprodução celular, ela é muito efetiva, é muito importante. Eu gostaria agora de chamar o pessoal lá das imagens que colocassem a primeira imagem, a primeira foto, que é uma paciente que tem uma perda óssea magnânime. Então veja que interessante. Vocês estão vendo, telespectador, aonde tem esse buraco aí, ó, é uma perda óssea de mais de 15, 20 milímetros. E esta paciente, praticamente, ela veio com o seguinte diagnóstico, remove todos os dentes e depois nós vamos colocar uma prótese. Porque o antigo paradigma é o seguinte, doutor, o senhor vai remover todos os dentes? Vou. Bom, muito bem. Eu já li em algum lugar que é na hora que houve a remoção do dente, é o melhor momento para mim colocar um implante. Isto é fato? É fato. Só que acontece com você o seguinte,
você tinha 10 milímetros de osso vertical e foi perdendo, como mostra essa radiografia aí que vocês estão vendo. Até que agora vocês têm 2 milímetros de osso vertical. Como eu vou colocar um implante de 10 em cima de 2 milímetros de osso? Impossível. Não tem como fazer isso. Bom, então o que vai fazer? Vamos colocar aquela prótese, aquela dentadura básica. E a paciente vai ficar insatisfeita pelo resto da sua vida. O novo paradigma, quando vê uma radiografia dessa, nós falamos o seguinte: não remove nada. Vamos ativar as células da medula óssea que estão inertes, e nós ativamos essas células da medula óssea que estão inertes com um laser de 1.800 miliwatts. O laser de 1.800 miliwatts, quando você aplica nessa célula que está estacionária, inerte, ativa a mitocôndria, que é a usina da célula, e essa célula que estava inerte, sobrevivia com 10% de energia, ela começa a produzir 100% de energia e ela começa a reproduzir e repor novas células. Se ela repõe novas células, nós já vamos fazer o quê? Uma reposição de novas células, portanto, uma regeneração óssea. Por que uma regeneração óssea? Porque eu estou repondo novas células. E por que você está repondo novas células? Porque o laser é o elemento de indução para a ativação dessas células. Muito bem. Ela fez o tratamento durante 2 meses, aguardou mais 3 meses, mandamos fazer uma nova radiografia dessa. Aonde tinha perda óssea, onde tinha 2 milímetros de osso, ela tem 10 milímetros de osso. Gente. Agora, nós vamos tirar os seus dentinhos e vamos colocar os implantes. Então, eu peço a próxima foto. Vocês têm a possibilidade de ver um caso radiográfico, onde nós colocamos implantes na região superior e implantes na região inferior. Na região superior, do lado esquerdo e direito superior, você já observa que é um osso neoformado. Ali foi feito um enxerto celular. Então, na realidade, você, telespectador, observa o seguinte, que eu fiz 4 implantes em cima e fiz o quê? 4, 5 implantes embaixo. Eu não vou precisar fazer 14 implantes em cima e 14 implantes embaixo. Por quê? Porque com esses 4 implantes em cima e embaixo, eu faço o quê? Uma peça parafusada em cima, que é uma fixa sobre o implante, e uma peça parafusada embaixo. Então, vamos seguir na foto, vocês vão ter a oportunidade de ver, então, aonde você vê os implantes, você vê uma barra muito grande aí na radiografia, e vamos seguir a próxima foto. Essa paciente é uma paciente que veio de Goiás para fazer um tratamento conosco. É uma senhora que tem hoje aproximadamente 70, 72 anos de idade. Vejam as imagens dessa senhora recuperada. Então, veja, o resultado, porque existe um problema comercial. Uma é a situação de eu dizer para você como paciente, eu vou lhe cobrar 14 implantes. Outra, eu falo assim, eu vou fazer 4, 5 implantes, e sobre esses 5 implantes, eu vou ter a oportunidade de fazer uma peça parafusada e você não vai usar mais a prótese total, a dentadura sua. Então, na próxima foto, que é um outro caso, já tem um modelo dessa barra que nós fazemos. Essa barra, ela é uma barra muito resistente. Mas quando você mastiga sobre a barra, ela tem um limite elástico. Isto é, você joga 400 kg força sobre a barra, ela absorve 200 e só joga 200 lá para o osso. E por que eu estou com essa preocupação? É um osso que eu regenerei. Eu não vou entrar com 400 kg força em cima desse osso. Com excesso de função, vai gerar perda óssea. Eu tenho que ter equilíbrio. Eu não posso ter excesso de função. Então você vê, telespectador, um modelo inferior com a barra e agora um modelo superior com a barra. O fato é que nós vamos colocar um material alemão estético sobre a barra. Qual é a vantagem do trabalho? Se eu coloco um material estético só, a paciente morde, quebra facilmente o trabalho. Se tem uma barra extremamente resistente por baixo e uma barra que absorve força, eu coloco os dentes, a parte estética, a paciente vai mastigar normalmente sem o problema de irromper, quebrar.
essa prótese. Então, essa paciente, que é uma paciente hoje, ela mora em Manaus, é de Manaus, é uma paciente que usava uma prótese total, uma dentadura superior e inferior. No final, veja o sorriso dessa paciente. Que coisa interessante. Ela tem uma peça parafusada superior e uma peça parafusada inferior. Olha a qualidade estética do material. Esse material, ele tem uma dureza Brinell exatamente idêntica ao esmalte. É um material alemão, a Alemanha é um país que produz materiais a nível de odontologia fantástico. E esse é esse tipo de material. Então, veja, a paciente, normalmente, quando sai do consultório, ela diz assim: doutor Vicente, eu agradeço o senhor, porque quando eu entrei no consultório, o senhor pegou-me pelas mãos e me acompanhou o tempo todo. E hoje eu saio com uma peça parafusada superior e inferior, escovo os dentes como se fossem meus, e hoje eu sinto da sua parte que o senhor foi um grande parceiro para me resolver esse problema. E eu digo para a paciente, pelo fato de ser um parceiro e conseguir resolver o problema seu, você me motiva a seguir isto. Então, na realidade, esse tratamento da perda óssea, ele representa uma luz no final do túnel, porque o paciente até então, essa paciente até então, procurava um dentista. Ou procura um dentista que opera hoje com o antigo paradigma, que tem dentistas que estão operando com o antigo paradigma. Olha a radiografia e diz assim: tem perda óssea e não tem solução. Mas, doutor, eu gostaria tanto de colocar um implante, fazer uma peça parafusada aí. Não tem como fazer isso? Não, não tem como fazer isso. Então, essa nova visão de ciência e tecnologia, essa nova situação, esse novo paradigma, criou realmente a possibilidade de você regenerar osso onde havia perdido osso. Possibilidades que antes você não tinha, agora você tem. Agora né? você tem. Agora, o senhor deu um exemplo que eu achei muito interessante, da pessoa, até um pouco informada, chegar e dizer: olha, fiquei sabendo que o melhor momento para o implante é na retirada do dente. E a pessoa, a informação que ela não tinha era justamente a da perda óssea, não é? É fácil detectar a perda óssea? É complicado? Quando que a pessoa deveria procurar um profissional para poder averiguar quanto de perda óssea ela está tendo e tomar as medidas necessárias? É fácil detectar a perda óssea. A primeira delas é através da radiografia que nós mostramos, que tinha uma perda óssea magnânime. Mas você, telespectador, telespectadora, que está em sua casa, de repente começa a observar uma certa mobilidade grau 1 em seus dentes. Se tem essa mobilidade, é porque você, nesse V é o suporte ósseo, a raiz está aqui. O que vai acontecer? O osso vai reabsorver totalmente. Então, reabsorvendo o osso, esse dente vai ficar com mobilidade dental. É necessário, então, ir fazer o trabalho. Normalmente, o antigo paradigma diz assim: olha, aonde tem a perda óssea, a gengiva está descolada e eu vou limpar essa gengiva, vai sangrar um pouco, vai formar um coágulo, um tecido de reparação e vai recolar essa gengiva. Mas é para melhorar, não é para resolver. Por que ele diz isso? Porque se você, Márcio, foi ao meu consultório hoje e tiver com esse problema e eu limpar essa gengiva descolada, você retorna amanhã, o que eu colei hoje estará descolado amanhã. O que eu colo amanhã estará descolado a semana que vem. Por quê? Porque o grande esquema é o seguinte: a minha mão direita é o osso, a gengiva é o periodonto de revestimento. Então a gengiva está sobre o osso de uma forma que o osso é o suporte, é o apoio da gengiva. Quando você tem a perda óssea, esse osso desce, essa gengiva fica sem apoio. O que ela vai fazer? Ela vai retrair um pouco. Por que ela retrai? Ela acompanha a perda óssea porque é através do osso que vem a nutrição para a gengiva. Por isso que ela retrai. Então, retração gengival também é perda óssea. Olha só. Retração gengival também é perda óssea. Ela retrai e fica um espaço funcional entre o osso e a gengiva. Nesse momento, a paciente vem, mastiga um alimento mais fibroso, a gengiva abre e forma o descolamento e a bolsa.
Então, o profissional do antigo paradigma, ele vem e limpa aquela bolsa e recola a gengiva. Só que, não resolve se não regenerar esse osso, e esse osso não ficar como apoio dessa gengiva, ela vai continuar subindo. Ela vai continuar descolando, retendo resíduos e bactérias. Existe uma bactéria, chama-se bactéria acidogênica, que gosta dessas bolsas. Essa bactéria elimina uma enzima, e essa enzima atua na medula óssea, nas células da medula, e essa célula óssea da medula que se multiplicava a cada 1 hora e tinha um metabolismo de 100%, sob a ação da enzima da bactéria, o metabolismo da célula cai 10%. Com 10%, essa célula da medula do suporte ósseo, ela vai raciocinar da seguinte forma. Bom, eu perdi 90% de metabolismo. Com 10%, eu vou entrar num módulo de economia de energia, como nossos celulares fazem. Eu vou entrar num módulo de economia de energia. E vou sobreviver com 10%. Mas, a partir desse momento, não me peça para repor novas células. Então, a paciente fica usando os dentes e o osso, perde células na cortical externa, que todos nós perdemos, mas a célula da medula repõe as células que perdeu na cortical. Se você perde e repõe, não existe perda óssea. A única possibilidade de perder e não repor é porque a enzima da bactéria caiu nessa célula e fez com que o seu metabolismo caísse de 100% para 10%. Conclusão, quando nós fazemos o laser sobre essa célula inerte, eu ativo a mitocôndria que volta a produzir não mais 10%, 100%. Com 100% de energia, essa célula vai fazer uma outra leitura. Bom, eu tenho 90% a mais, eu sobrevivia com 10%, agora eu tenho 90%. Eu preciso continuar inerte? Não, eu vou começar a me multiplicar, a repor novas células. Se ela começa a se multiplicar e repor novas células, nós vamos fazer o quê? Uma regeneração óssea, por quê? Com reposição de novas células. Eu reponho novas células, tenho regeneração óssea. Qual o elemento indutor disso? O laser de 1800 miliwatts. Então, o trabalho é o seguinte, eu entro com ativação de laser nas células da medula, a hora que eu conseguir essa reposição celular, aumento de circulação de sangue, aí eu entro, se for necessário, com as células tronco de pluripotência induzida. Nem todos os casos eu uso a cirurgia com células tronco. Quer dizer, 80% dos casos nós resolvemos com laser. Apenas 20% dos casos nós vamos fazer com as células tronco. Fantástico. Com esse esclarecimento, tenho certeza que tem muita gente aí sorrindo e se preparando para sorrir melhor. Viu, doutor? Eu fiquei muito contente, não é, com o esclarecimento que o senhor trouxe, que é mais do que um esclarecimento. Acredito que é um incentivo para muitas pessoas que acreditavam não ter solução para o seu problema, justamente por causa que estavam presas a esse antigo paradigma. Mas agora, olha, o Papo Aberto está trazendo aí para você, através do Dr. Vicente, uma nova perspectiva. Estamos chegando aqui ao final do programa, quero agradecer imensamente a sua presença, a sua didática, que foi tão boa, nos explicou tão bem. Estou muito agradecido, muito interessante. Eu que agradeço e deixo o meu site www.odontologiacontatore.com.br. Nesse site você vai encontrar mais esclarecimentos ainda, uma quantidade grande de casos que você possa se orientar sobre o nosso trabalho. Com relação a você, fiquei muito feliz em revê-lo novamente. Continue esse trabalho maravilhoso que você está fazendo pela Canção Nova, que é uma emissora de espiritualidade, uma emissora de Deus. Eu sempre estou nas minhas noites, quando realmente estou comodadamente no meu escritório, na minha casa, eu tenho o prazer de ver as palestras de muitos padres que são muito importantes dentro da Canção Nova. Certo, um abraço a todos. Obrigado, doutor Vicente. Sei que muitas pessoas depois vão perguntar, já que o doutor fez a delicadeza de trazer o livro aqui e apontar, foi uma surpresa para mim. Esse livro, que ele fez a citação, que é da minha autoria, se chama Dons de Ciência e Sabedoria. Você pode encontrá-lo pela editora Canção Nova, através do telefone 0 código da operadora 12 3186 2600,
ou no nosso site, loja.cançãonova.com. Eu agradeço aqui o Dr. Vicente e coloco à sua disposição o nosso site para que você entre ali. Nosso site não, nossa página no Facebook, facebook.com/papoabertocn. Deixe lá o seu comentário. Encerramos por aqui o Papo Aberto. Ótimo final de semana para você e até a semana que vem, se Deus quiser.